Galera, nesse vídeo específico nós vamos falar sobre ele, a entidade máxima do UCM, da Marvel, ok? O próprio The One. Muita gente sabe, tá? Sobre a sua presença, sabe do que ele é capaz de fazer, mas também muita gente não sabe a sua origem, os seus poderes, como ele surgiu. E aí, ele veio antes ou veio depois de tudo que conhecemos? Nesse vídeo nós vamos explicar para vocês, passo a passo, por que a sua presença é tão enigmática e por que, de fato, a sua presença é muito importante no universo do UCM. Nada que você conhece hoje veio antes dele. Tudo que conhecemos veio depois dele. Ele é o responsável por tudo que conhecemos. Ele é o criador de tudo. The One é a entidade máxima da Marvel. Então fica aqui com a gente que a gente vai destrinchar isso para vocês e vamos explicar por que essa presença é tão enigmática e ao mesmo tempo poderosa. O onipresente, o onisciente está em todo lugar, sabe de tudo e realmente ele marca a presença. A sua presença por si só dispensa apresentações. Então vamos falar um pouquinho sobre The One. Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, deixa eu pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe, que estamos crescendo graças a vocês. Está um frio bereza aqui, então vamos nos aquecer. E falando em nos aquecer, como é um vídeo atemporal, eu quero desejar para todos os pais do Brasil e do mundo um feliz Dia dos Pais. Para você aí que não tem seu pai assim como eu, cara, tenha na lembrança bons momentos e sim, guarde no coração todos os ensinamentos que ele passou para vocês. Beleza? Eu tenho certeza que ele está aí do seu lado e pedindo para Deus guiar vocês em todos os passos que a gente precisa. Beleza? Então, feliz Dia dos Pais a todos. E vamos ao que interessa agora. Vamos falar do vazio primordial. Exatamente. The One ou Toa, ou Tribunal Vivo para os íntimos. Muito antes disso, não havia tempo, matéria, espaço ou consciência. Existia apenas o vazio primordial. Um estado anterior à criação do infinito absoluto. Nada se movia, nada existia, nenhuma lei regia a realidade. É nesse vazio que as coisas começam a ganhar forma inexplicável. Tudo começa a ganhar origem. O surgimento do inominável, do vazio, emerge a consciência suprema e incompreensível e indefinível. Tudo começa silencioso, tudo começa a ganhar forma. E ali, cara, as coisas vão acontecendo conforme a necessidade do Criador. Basicamente isso. Essa entidade não tem nome, mas nos quadrinhos é chamada de The One, ou assim como eu falei para os íntimos, Toa. Ele não aparece visualmente no UCM até o exato momento, mas ele é o arquiteto, é o criador de tudo que nós sabemos até então. No imaginário dos fãs, em metáforas, por assim dizer, visuais, Toa é retratado como o próprio Stan Lee, ok? Ou até mesmo como o próprio lápis, que reescreve a realidade simbolizando o seu controle total da narrativa. E basicamente faz até sentido, ok? Comparar o Toa com o próprio Stan Lee, o lápis, ou até mesmo com o próprio Jack Kirby. Todos nós sabemos que eles criaram tudo que nós temos conhecimento no UCM. De fato, nada aconteceria se eles não quisessem. Eles ditam as regras, eles dão o livre-arbítrio para que as coisas fluam naturalmente no universo. E toda história, toda narrativa tem o seu começo, meio e fim. E assim, cabe a responsabilidade do lápis definir se vai ou não para frente. Basicamente, The One é isso. Ele dá o livre-arbítrio, ele cria, ele destrói, ele redefine a realidade, ele reescreve tudo o que nós sabemos. The One realmente é a entidade máxima, ele é o próprio Deus que nós conhecemos no universo da Marvel, tá? No UCM. Então, nada que você sabe hoje, que eu sei hoje, veio antes dele. Tudo isso que nós conhecemos, cara, veio depois, muito depois. Só existia apenas o vazio. E aí, cara, as coisas começaram a ganhar forma de maneira inexplicável. Não tinha matéria, não tinha
como eu posso dizer, não tinha luz, não tinha nada, não existia nada, apenas o próprio vazio. E as coisas começam a ganhar sentido depois que começa a surgir ali, né, a sua criação. E aí a gente sabe que, apesar dele ser essa entidade poderosa, ok? O cara realmente, ele não dá pra gente colocar feitos de comparação. Vou dar um exemplo aqui. Comparar aí um tempinho atrás que a própria Wanda solaria o próprio Wonder Boy. Cara, é um absurdo. Inclusive a gente fez um vídeo rebatendo isso, tá? Explicando por que a Wanda não solaria o próprio Wonder Boy. Existe feito de comparação até, digamos, opa, dá sim pra gente, né? É pau a pau. Mas existe feitos que não é incabíveis, é inaceitável. Como por exemplo esse fato. A Wanda, eu sei que ela é muito poderosa, ela realmente é uma entidade, cara, é uma feiticeira fora de série. Mas estamos falando de The One Number One, a criação, tá? O Deus, tá? O acima de todos. Então existe feito de comparação que não dá, não é aceitável. E aí o The One Number One se encaixa nesse perfil. Antes da gente comparar ele com qualquer outro ser, a gente precisa conhecer a sua história, a sua origem. Ele, de fato, ele é o que dita as regras no UCM. The One Number One é onisciente, onipresente, o cara é poderosíssimo. E falando em poderoso aqui, existe sim um momento raríssimo, tá, no UCM, onde ele aparece. E um desses momentos é onde ele aparece para o Peter Parker, onde os dois começam a ter uma interação. Ele começa a explicar, tá, a verdadeira natureza do UCM e até mesmo ajudando o Peter a se identificar, a se reencontrar, ok, no universo. E aí, esse tipo de aparição é muito raro. Ele aparece, mas ele não interfere em nada do que acontece no UCM. Ele vê tudo, ele sabe tudo, mas é como eu falei, ele entrega o livre-arbítrio para qualquer um definir a sua vida como bem entender. Nesse caso do Peter, foi um dos casos bem raros, ok? E de fato, quando ele vem aparecer, realmente é porque alguma coisa precisa ser consertada, alguma coisa ele tem que dizer. E aí, cara, realmente a gente sabe que The One Ball é literalmente o ser supremo acima de todos, ok? E aí, a sua frase enigmática, a sua frase mais famosa, né? Que ele mesmo fala, abre aspas, eu sou tudo que é, tudo que foi, tudo que será, e nenhuma folha cai sem eu criar. Fecha aspas. E aí, você ainda tem dúvidas sobre os poderes, a presença e, claro, o papel principal dessa entidade? Nada acontece se o próprio The One Number One não quiser. Tudo que nós vimos, tudo que nós presenciamos, esse cara é responsável. E aí a gente sabe que realmente existe personagens poderosíssimos no CM. Tanto personagens, né, heróis como vilões. Mas nunca devemos esquecer que antes dele existia alguém que foi responsável por criar aquele cara. Aquele personagem, aquele vilão, aquele universo, a Terra 616, ok? Então, de fato, The One Ball é o Deus da Marvel, ele é o próprio Stan Lee, ele é o Lápis, ele é o próprio Jack Kirby. E aí, cara, tem que reverenciar essa entidade, temos que respeitar, porque ele por si só, ele é a própria Marvel em existência. Beleza? Então, para vocês que não conheciam a história desse cara, que não sabia a origem dos seus poderes, quem de fato era essa entidade, agora vocês estão sabendo. The One Ball é um acima de tudo, é o próprio Deus da Marvel. Beleza? Então, dito isso, meu muito obrigado. Não saia de se inscrever, que é muito importante. A participação de vocês aqui é fundamental. E aí a gente precisa de vocês para continuar crescendo, e a gente tá crescendo e tá dando bom, cara, tá dando bom. Beleza? Meu muito obrigado, fique com Deus e até a próxima, galera. Valeu, fui!